Hoje eu vou te contar como ter sucesso na vida. E provavelmente você já tem, mas não se deu conta disso. Vamos ver? Acompanhe aqui comigo a minha jornada. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ir para a escola. Por algum motivo que eu não sei explicar ainda, pode ser que eu descubra durante a minha travessia, mas eu gostava e eu não tinha tantos elementos assim para gostar. Os meus pais não finalizaram a escola na época em que eu era menor, né, nesse meu período escolar, e não tinha nenhum contexto em que eu tivesse sendo ah, incentivada a estudar para gostar de aprender. Muito pelo contrário, eu tinha um pouco de dificuldade de compreender a tão famosa cartilha Caminho Suave e muitas vezes a minha mãe acabou me batendo porque ela tomava a minha lição e estava errada. A recordação que eu tenho, na verdade, é que meu pai tinha uma estante de livros, mas nem eram livros direcionados para mim, que eu era criança. A maioria deles eram livros adultos, apesar de eu ter clara lembrança, porque depois eu li na minha adolescência, livros como de Shakespeare, Homero, então clássicos da literatura que eu folheava a época que eu era criança, mas eu não compreendia, obviamente, não era um vocabulário próprio para mim naquele momento. Mas voltando aqui no meu contexto, então eu sempre gostei de estudar e talvez esse pouco de ambiente incentivador tenha moldado o meu cérebro, porque os meus pais acabaram se separando no início da minha adolescência e isso afetou demais o meu desempenho acadêmico. Eu tive bastante problemas emocionais que na época, obviamente, por eu ser tão jovem, eu não compreendia, mas eu tive excelentes professores que, de uma forma ou de outra, me acolheram. Não só a mim, eu sou a mais velha dos meus 3 irmãos, mas eu me lembro nitidamente de, na reunião de pais, nós sempre sermos elogiados pelos professores. Então, talvez o mínimo que nós tivemos de ambiente saudável para que o nosso cérebro aceitasse e evoluísse para gostar de aprender foi esse cenário que eu acabei de colocar para vocês. A vida passou, a minha adolescência chegou com as dificuldades que qualquer adolescente enfrenta. E aconteceu um episódio entre o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio. Como eu disse, pais separados, então problemas dobrados, né? E com certeza a maioria das famílias brasileiras enfrentam esse problema, esse dilema de pais separados e, obviamente, qual é o segundo grande mal depois de causar um emocional abalado nos filhos de pais separados? A dificuldade financeira. Então, eu me lembro que depois que meu pai foi embora, nós enfrentamos uma escassez absurda de falta de dinheiro mesmo. Era falta, tinha falta de dinheiro. Então, nós comíamos muito mal, nós éramos sempre ajudados por pessoas, graças a Deus, né? E aí, durante esse período do ensino médio, a minha mãe chegou num limite ali e ela não pôde me ajudar a terminar o ano pagando as passagens. E naquele contexto do meu cérebro sob estresse, eu precisava achar uma solução. E eu sempre gostei muito de ler, então eu atrelo, segundo a neurociência, segundo o que eu tenho estudado, eu faço a ligação desse momento às leituras, muita leitura. Então, assim, quando eu iniciei o meu ensino médio, eu passava horas na biblioteca. Então, eu lia tudo que eu conseguia, eu lia tudo que eu podia. Eu amava e sempre amei fazer leitura de livros. Então, segundo o que a neurociência explica, essa repertório, esse sair, né, daquele ambiente que era triste, era difícil, e eu entrava nas histórias, aquilo fazia o meu cérebro fazer conexões. Isso a neurociência explica. Então, durante aquele período ali, o que eu quero falar é que durante aquele período ali, eu tive uma ideia que foi fazer doces. Eu sempre gostei de fazer doces, né? Eu aprendi ali um pouquinho alguma coisa durante a minha adolescência.
E eu tive essa ideia. Então, minha mãe me ajudou ali com um pouquinho de dinheiro e eu fiz um pouquinho de chocolate e levei para vender na escola. Então, foi o suficiente para eu finalizar o meu ensino médio. No segundo, né, no último ano, no terceiro ano do ensino médio, no segundo semestre, eu consegui um trabalho. Naquela época não existia a menor aprendiz, então eu consegui um trabalho ajudado por uma pessoa da escola que me indicou. Então, assim, o que eu percebo na minha história é nós não tivemos computador, naquela época não existia computador, não tinha rede social, não existia telefone celular. Eram poucos livros que nós tínhamos, né, na infância e não eram livros apropriados para aquele momento, mas depois eu os li, a maioria deles. Mas esse contexto escolar, esse pouco de ambiente, foi moldando o meu cérebro para desenvolver a minha maior capacidade, que é aprender continuamente. Para mim, aprendizado é o meu maior poder e é o meu maior índice de sucesso. E eu vou chegar lá. Conhecimento é liberdade, conhecimento é poder de escolha. E eu não tô. A vida da gente começa na escola, mas hoje, ainda mais hoje, com tantas informações, com tanta conhecimento disponibilizado nas redes sociais, você não precisa ficar só com os livros da escola, só com a linha acadêmica. Você pode ir além. E foi esse contexto que me fez atingir o sucesso, que não é o sucesso que a gente tem a ideia na adolescência, que é o quê? Dinheiro, fama, luxo, poder comprar tudo que quiser. A gente tem esse padrão durante a adolescência, início da vida adulta, e ele se estende um pouco mais. A gente acredita que a nossa vida vai ficar resolvida depois que a gente tiver um grande montante de dinheiro na conta. E isso não é sucesso. Em outros momentos a gente vai falar sobre isso. Mas naquele cenário adolescente, meu cérebro foi criativo. E eu consegui encontrar uma solução para poder continuar fazendo o que para mim era importante naquele momento, que era estudar. Então, era o meu motivo, era o meu maior motivo. E o meu cérebro fez neuroplasticidade ali naquele momento. Que neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do teu cérebro formar novas conexões neurais. A partir do momento que o seu cérebro marca esse comportamento como recompensador, deu certo, ele vai buscar essa informação em outro momento. E aí eu vou te explicar. A minha vida caminhou como a de qualquer pessoa, e o que aconteceu? Aconteceu que eu segui o ritmo normal da vida. Fui jovem, início da vida adulta, trabalhei, comecei em uma faculdade de administração que não finalizei. No último ano, eu não aguentava mais contabilidade, porque matemática nunca foi o meu forte. E eu optei por trancar a matrícula. Eu tranquei a matrícula, eu não aguentava mais e era o último ano. Imaturidade de um cérebro adolescente, mas eu não me arrependo. E aí, depois de passar por algumas empresas trabalhando e ficando saturada com aquele cenário fechado, sem criatividade, eu cometi uma outra loucura. Eu pedi as contas e saí do centro de São Paulo e vim morar no interior, junto com a minha mãe, que até então eu estava morando sozinha, né, entre os 18 até meus 23 anos. Chegando na cidade, não arrumei emprego logo, e foi muito difícil. E quando eu arrumei, quando eu consegui o emprego, não foi nada próximo do que eu tinha. Eu ganhava bem e eu tinha certos status na minha profissão. Enfim, novos obstáculos, novos desafios, a vida seguiu como segue a de qualquer pessoa, com desafio, com obstáculo, com dificuldade, com dor, às vezes com desespero, com choro, com risos, com amizades, com encontros e desencontros. Casei, não deu certo. E aí, no pós-casamento, depois de um certo período, não tem nada a ver com o casamento em si, né? Mas aí, quando eu vim morar no interior, só voltando um pouquinho, quando eu vim morar no interior, eu senti muita falta de estudar, então eu fui para a faculdade e me formei em letras,
que era a minha grande paixão, né? Literatura, ler, era isso que eu queria e eu tinha certeza disso. Não me arrependo, absolutamente. E aí, depois do meu casamento, eu passei por uma nova crise financeira muito, muito, muito mais difícil, muito mais dolorida do que eu tinha passado na infância, porque agora eu tinha uma filha para ajudar a criar, uma filha para formar, e como eu disse, para mim, aprendizado, aprender, ter prazer em ler, para mim, é meu estilo de vida. E eu queria que a minha filha tivesse essa mesma experiência. E estudar custa caro. Então eu passei por uma nova crise, eu já estava dando aula, já era professora, concursada, mas o salário não ajudava no que eu precisava. E nem eram coisas luxuosas, eram o básico de todo mundo. E aí, numas férias aqui de julho, entre 2017 até meio de 2019, o que meu cérebro fez? Ele foi lá na minha adolescência e resgatou aquela informação. Então, o que imediatamente eu imaginei de novo? Peguei o restinho que eu tinha de dinheiro e fui fazer doce para vender. Então, não é só enfrentar um desafio, é você criar soluções que vão te auxiliar para que você consiga potencializar a habilidade que você já tem. Isso é sucesso. Isso é preditor de sucesso. Isso vai garantir que ao longo da sua vida, a sua jornada tenha não só sucesso, mas você atinja o seu nível de significado, que a gente só vai compreendendo melhor quando a gente vai ficando mais madura. E essa ideia do aprender, do gostar de aprender, do gostar de desenvolver-se como ser humano em todas as suas potencialidades, está descrito aqui nesse livro que caiu para mim em na verdade, final de 2019 para 2020, quando iniciou a pandemia, porque eu comecei a lê-lo na pandemia. Esse livro da doutora Carol foi o que confirmou tudo o que eu acabei de te falar. A uma certa altura, ela fala exatamente sobre isso. Então, ela diz aqui, mindset de crescimento está atrelado ao sucesso significativo, a fazer o melhor possível, aprender a se aperfeiçoar, aprender. Então, quando eu falo, por isso que eu falei, né, de aprendizado. O aprendizado não é só o que você vê lá na matemática, nas ciências, na geografia, na história, dentro da escola. Acabou a escola, acabou a vida. Nossa, graças a Deus. Não. Principalmente hoje em dia, com as transformações que vão acontecendo de forma tão rápida, e às vezes a gente nem consegue acompanhar. Então, eu estou hoje com 47 anos. E, na verdade, vou iniciar a graduação em psicologia. Eu já fiz uma pós em neurociência, porque eu precisei utilizar no meu ambiente profissional, na escola. E aí eu me apaixonei de vez. Então, a neurociência e a psicologia, para mim, são dois lados da mesma habilidade que eu julgo que é o meu superpoder. Que é compreender esse desenvolver-se continuamente. Então, quando você pensar numa habilidade sua que você deseja desenvolver, ou numa dor que você esteja enfrentando, você precisa acreditar que você é capaz. Então, o que você pensa sobre você vai influenciar diretamente como você se enxerga e como você se movimenta para enfrentar esse desafio. Então, vamos ver um exemplo bem simples. Eu não consigo sair da tela do celular, eu já tentei, mas eu não consigo ficar 24 horas sem usar o meu aparelho celular, eu não consigo. É uma queixa muito comum, principalmente nos jovens. Você não precisa ficar 24 horas sem o seu celular. Diminua de forma gradual, diminua aos poucos. Então,
Se você já acorda e pega o celular, tenta não pegar o celular naquele momento. Vai fazer alguma outra coisa. Se você tem um animalzinho de estimação, vai brincar um pouquinho com o seu animal. Pega no colo, faz um carinho, vai ao banheiro, lava o rosto, toma uma água, toma um café, um leite, um chá, não sei, o que você gosta. Se você é adulto e você tem esse hábito, saiba que é um hábito que, se você não reorganizar na sua vida, ele vai ficando cada vez mais complicado de você substituir por um outro hábito que seja potencialmente positivo. Então, você não precisa. Quando você for desenvolver um hábito, você não precisa quebrar. Não tem que ser uma coisa brusca. Vai fazendo de forma gradual. Terminei um relacionamento, eu tô sofrendo muito, eu não consigo fazer outras coisas, eu tô desanimado, eu me separei, meus filhos estão com problemas, eu não consigo dormir, eu tô ansiosa, o meu trabalho é muito ruim, eu queria fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro. São dores comuns de todo mundo, eu já passei por isso, eu sei que você, se já não passou, pode ser que passe em algum momento. E o que eu tenho para te falar é: todo desafio é uma oportunidade de desenvolver a sua habilidade, o seu potencial na sua máxima potência. O que você está falando não dá, é muito difícil. Então vamos se concentrar num problema que é muito comum. Eu terminei um relacionamento, independente se foi namoro ou casamento, noivado. Eu terminei um relacionamento e eu tô muito desanimada, eu tô muito depressiva, eu não consigo fazer outras coisas que eu gostava antes. É normal? Claro que é. Porque a sua dor emocional dói no seu cérebro exatamente no mesmo lugar onde dói uma dor física. Então, se você se cortar agora, vai doer? O que você tá... Você tá passando por um luto. E vai doer mesmo. E você não tem que não sentir a dor. Você tem que sentir a dor, aprender a se acolher. Tem um outro livro muito importante chamado Autocompaixão. Você tem que aprender a se acolher a sua dor e ter paciência com o seu processo. Aprender a nomear as suas emoções. Isso é extremamente importante. Eu tô depressiva. Não, você não tá só depressiva. Houve um acontecimento que te causou um mal-estar, que te deixa com dor de cabeça e com falta de sono por conta desse acontecimento. E o que você pode fazer por você nesse momento? E eu não tô falando de grandes mudanças. Pequenos ajustes até que você consiga sair desse ciclo de dor. Então, eu terminei o relacionamento e aí eu não consigo fazer mais nada. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que você trabalha e que estuda. Você está conseguindo trabalhar e estudar? Sim. Mas dói. Eu vou pro banheiro chorar. Ok. Tem dia que eu falto na aula, eu falto na faculdade. Ok. Acontece. Aos poucos, conforme você vai se acolhendo, se observando, se fazendo as perguntas adequadas, tá? E agora? Eu terminei esse relacionamento, mas e agora? Não existe mais vida pra mim? Não tem mais solução? Eu posso fazer alguma outra coisa concreta, ainda que nesse momento eu não esteja com vontade? Então, se eu tinha costume de sair com as minhas amigas todo sábado ou toda sexta-feira, não importa. Eu tinha costume de sair com as minhas amigas uma vez por semana, mas agora eu não quero mais ir. Uma vez ou outra, ok. Mas se você reforçar esse hábito, você não vai sair desse cenário. Concorda? Então, às vezes, a gente precisa agir para encontrar um motivo, para continuar reforçando um comportamento que vai ser positivo a longo prazo. Agora, um recado importante. Eu não podia deixar de falar sobre isso, afinal de contas, eu serei uma psicóloga. Se for algo que esteja impedindo a sua vida cotidiana de acontecer, você precisa procurar um profissional habilitado para fazer terapia. Tá? Uma coisa é uma dor emocional que vai passar, passageira, mas você está seguindo com a vida, você vai trabalhar, mesmo chateada, mesmo triste, mesmo doendo, você vai para a faculdade, você consegue ir à academia, você ia 4 vezes, mas agora você vai 2. Você está continuando e o seu cérebro está entendendo que a sua vida está progredindo. Você pode sentir a dor. Não tem como não sentir. A dor
E o sofrimento faz parte da natureza humana. O que você não pode é impedir de viver. Então, para finalizar aqui, porque eu acabei abrindo para outras áreas, né? O que você precisa compreender e que, né, eu poderia ler esse livro para vocês, ele todo, inteiro, porque faz total sentido com o que eu tô falando. Mas o que ela fala aqui é exatamente isso. Então guardem isso como referência. Para você desenvolver o seu potencial humano, você precisa continuar a aprender, desenvolver a habilidade de continuar a aprender. Isso vai te trazer sucesso. O que é o meu sucesso hoje? O meu sucesso hoje é ter a minha filha formada, né, trabalhando, graças a Deus, eu não tenho mais dívidas financeiras, eu consigo viajar de vez em quando, visitar a minha irmã em outro país. Eu trabalho próximo à minha casa, então eu não tenho trânsito, eu não tenho barulho, eu faço o que eu gosto, eu amo dar aulas, eu adoro as minhas crianças e vou conseguir, né, finalmente fazer a minha graduação em psicologia. Então, assim, eu atingi o meu sucesso. Eu não preciso de uma casa num condomínio, eu não preciso de um carro novo todo ano, eu não preciso do melhor celular, eu tenho tempo hoje de qualidade de estudo, eu consigo praticar atividade física regularmente, então eu atingi o meu sucesso. E qual é o seu? Pense, mas reflita realmente com carinho. Quem, quem você quer se tornar? Esse vai ser o seu preditor de sucesso. E queira continuar aprendendo. Desenvolva essa habilidade, ok? E se ficou dúvida, se vocês não compreenderam alguma coisa, ou se vocês quiserem compartilhar aqui nos comentários a sua jornada, ou enviar para outras mulheres maravilhosas que gostariam de ouvir que vai dar certo, vai dar certo. Tudo que você precisa para se desenvolver já está aí dentro de você. Você só precisa acordar essa gigante que mora aí dentro de você. E eu quero que vocês façam parte dessa comunidade. Eu quero que juntas a gente faça essa travessia de descobertas, de autoconhecimento e não nunca de autocrítica, mas de autocompaixão.